E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, para quem não me conhece. Eu vou aqui mostrar para vocês um pouco do processo de pintura que eu faço, certo? Para deixar claro que existem diversas maneiras de se fazer uma pintura em uma peça colecionável, em uma miniatura, tá? E o que eu vou mostrar para vocês é só um pouco do processo que eu faço. Eu vou mostrar para vocês dois desses processos. Um deles é o que eu fiz nesse aqui, certo? Eu espero que dê para ver direitinho. Bom, esse processo que eu fiz aqui, eu fiz inspirado em pinturas de colecionáveis, certo? Em pinturas de colecionáveis, como assim? Eu fiz uma pintura que eu considero mais básica, veja bem, eu considero mais básica, certo? Ela é detalhada, apesar de ser mais básica, só que ela, deixa eu tentar colocar do meu ponto de vista, ela usa muito do que está presente na escultura que você está pintando, né? E reforça alguns detalhes, como eu fiz aqui, por exemplo, os pelos não existem, o cabelo não existe, você pode ver pela outra peça aqui que não está pintada. Então eu acrescentei alguns detalhes para dar mais personalidade para a peça, ou se você estiver pintando um personagem, você vai fazer esses detalhes porque eles existem naquele personagem e não são necessariamente esculpidos. Então é o que eu interpreto, um pouco do que eu interpreto desse tipo de pintura. Ela é extremamente detalhada, muito bonita de se ver, certo? Ela é muito interessante, porém, ela não é uma pintura que talvez eu possa chamar de artística, uma pintura onde você vai expressar aquilo que você está sentindo em relação àquela peça. Parece uma coisa meio intelectual, né? Talvez seja, talvez não seja, mas é arte. Então, o que eu vou fazer nesse outro busto aqui, que ainda vai começar a ser gravado, no momento que eu estou fazendo isso, vai ser uma pintura um pouco mais rica de cores e diversos outros aspectos. Lembrando que eu dei personalidade para essa peça aqui, um personagem que não existe, né? Quer dizer, não é um personagem. Então eu tentei dar um pouco de personalidade para ela. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou usar uma técnica totalmente diferente e é o que eu pretendo mostrar para vocês nos vídeos, tá? Então, a seguir vocês vão acompanhar uma parte desse processo. Se eu não estou enganado, eu não consegui filmar toda a pintura dos pelos, mas isso pode ficar para um futuro vídeo. O mais importante é eu mostrar para vocês como eu fiz a cobertura da pele, alcancei os tons, certo? Brinquei aqui com um pouquinho das cores para alcançar essa tonalidade de pele que vocês estão vendo aqui, tá? E eu espero que vocês gostem, porque o vídeo está sendo feito de uma maneira, um vídeo amador, né? Então eu espero que vocês consigam entender, que dê para aproveitar alguma coisa. Eu realmente pretendo fazer vídeos mais detalhados sobre assuntos específicos, e aí eu preciso da participação de vocês também. Me digam o que vocês acharam, o que vocês sentiram necessidade de ser dito. A ideia é fazer um vídeo instrutivo mesmo. Ele serve para quem já pinta, para quem está começando a pintar também e quer buscar inspiração. Eu espero, né, que seja, não estou com nenhuma pretensão grandiosa de ser um grande ponto de motivação, mas eu espero que ajude vocês a pintar, ou pintar melhor, ou a tomar o primeiro passo. Enfim, obviamente eu não comecei pintando desse jeito. Para quem estiver achando que isso aqui tá bom, eu não comecei pintando desse jeito, comecei pintando muito ruim. Eu diria muito ruim mesmo, porque não é pintando do básico, eu comecei pintando ruim, não sabia mesmo lidar com cores. E pintura tem muito a ver com isso, você entender um pouquinho das teoria das cores, vale a pena pensar um pouquinho nisso, tá? Bom, esse tipo de pintura vai servir tanto para peças grandes quanto para peças pequenas, esse tipo aqui, certo? Então é um busto pequenininho, ele tem aqui cerca de 6 centímetros, né? Mas essa pintura você consegue fazer em uma peça na escala 1:6, seria maior que esse, mesmo que fosse um busto, ou até escalas maiores, tá? É o tipo de pintura que você pode fazer por aqui, tá? Já o tipo de pintura que eu vou fazer nesse aqui é uma pintura que pode ser que não seja tão agradável, porque é uma pintura mais complexa. Você vai olhar e vai tentar entender aquilo ali. Não é a mesma coisa de você olhar essa peça que parece uma reprodução em menor tamanho de uma coisa. Aqui você vai pegar, vou pegar, por exemplo, inspirações no impressionismo, tá?
Impressionismo, eu espero que eu tenha pesquisado e colocado alguma imagem de uma pintura impressionista aqui na tela. Vou pegar inspirações como essa e aí eu vou tentar fazer também vou usar tons de pele, eu também vou usar técnicas de aplicação de tinta, certo? Só que é diferente o processo. Eu posso até dizer que este processo aqui é muito mais rápido. Você consegue fazer muito mais fácil. Para você conseguir alcançar um resultado bom com esse tipo de técnica aqui já é um pouquinho mais demorado. É um pouco mais difícil, mas é possível conseguir bons resultados. Agora é uma coisa que você vai precisar treinar bastante, praticar, pintar bastante peças para poder entender o funcionamento e a relação das cores, né? O funcionamento da pintura e a relação das cores. Então vamos começar. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que você quer fazer na peça, que tipo de pintura, buscar referência, porque assim, com a referência e entendendo o que você quer chegar, você vai decidir quais são as cores que você vai usar, né? No meu caso, eu procurei uma referência de pessoa comum, musculosa, para que eu conseguisse uma imagem que mostrasse as sombras e eu entendesse como é que cada sombra funciona no músculo. Tá aí uma coisa que é bem interessante. Quando você começa a pintar e você começa a ter a noção de que é preciso trabalhar luz e sombra numa peça, você vai de cabeça e tenta reproduzir aquilo que a sua mente imagina como luz e sombra. Só que cada músculo e cada região do corpo, ela tem um formato. Alguns têm formatos mais cilíndricos, outros mais arredondados, e isso determina como que a luz reage. Então o formato da sombra, né, vai ser determinado pelo formato do músculo, da parte do corpo que você está pintando. Então ter essas referências ajuda muito na hora que você vai reproduzir uma ideia. Sendo que dificilmente você vai encontrar exatamente uma pose ou uma referência igual à estátua que você está pintando. Então é bom olhar várias referências, várias poses para tentar chegar numa conclusão. É preciso fazer isso tão minuciosamente? Eu acho que vai do teu critério e até onde você quer chegar com a pintura que está fazendo. Bom, sobre as tintas, como a gente está no Brasil, eu quis tentar usar o máximo possível de tintas brasileiras, né, tintas nacionais. Então eu usei um pouquinho da Vallejo, eu usei um tom de pele comum da Vallejo e usei tons de vermelho, nanquim Acrylex, eu usei também a tinta acrílica fosca da Acrylex para tentar encontrar a resolução que eu queria. Aí eu estou fazendo uma mistura direto no aerógrafo, algumas gotas de água e algumas gotinhas de limpa-vidros. E só passei o pincel na tinta que eu queria, ou no caso aí do potinho, derrubei uma gotinha ou duas e fui testando até chegar numa consistência que eu achasse boa. No caso, a primeira tentativa ela ficou muito diluída, então eu tive depois que reforçar. E também eu fiz uma alteração na tonalidade, adicionei um pouco de vermelho. Adicionei 2 vezes um pouquinho de vermelho. Esse vermelho que eu usei foi o nanquim da Acrylex. Depois que eu adicionei um pouco de vermelho, a pele ficou mais rosada. Ainda não é o tom que eu queria, mas é um bom começo. Esse tipo de pintura ele vai combinar várias camadas de cores e vários efeitos. Então, se você fez uma pintura de uma camada que a diferença da tonalidade não é muito grande da que você queria, não tem problema. Você vai acabar eventualmente alcançando a tonalidade pretendida. Mas se a diferença for muito grande, é melhor você recomeçar, pintar de novo, não tem problema nenhum. E você está usando tintas à base d'água. Até se você precisar remover, vai ser mais tranquilo, desde que ela não esteja totalmente seca.
Aqui eu vou começar a parte de adição de tonalidades da pele, vermelhos, verdes, azuis, amarelos, e eu vou explicar um pouquinho mais no próximo vídeo para que esse aqui não fique tão extenso. Então, fiquem com o finalzinho desse e até mais.